Pessoal, aí, às vezes coloco no canal do Telegram. Aproveitando para lembrar o seguinte, se você ainda não é inscrito aí no canal, se inscreva, acione o sininho para você ser notificado das próximas lives e conteúdos que eu disponibilizo no canal. Se você não é inscrito no canal do Telegram, lá no meu Instagram, tem lá na bio, tem o link para você acessar o canal do Telegram. Lá no Telegram, 100% do que eu posto, o Telegram entrega para vocês. Então lá tem materiais exclusivos, por exemplo, as questões comentadas de PDF, que eu posto lá 1, 2, 3 por semana, só quem está lá no Telegram é que recebe. Além das pílulas de revisão, que são aqueles vídeos curtos de 1 minuto que te dá uma dica, relembra ali, é uma revisão mesmo de tópicos do direito administrativo. Sempre eu posto 1 ou 2 por dia lá no canal também. Então aproveitem muito o canal do Telegram e acessem ao longo do dia, porque os conteúdos vão sendo distribuídos lá. Se você está chegando aí agora pelo Instagram, corra lá para o canal do YouTube, porque a nossa live é lá hoje. 21 horas e 3 minutos, daqui 2 minutinhos em ponto, eu inicio valendo mesmo a abordagem do nosso conteúdo. Tudo bem? E vai lá nos vídeos que vocês estão assistindo, coloque nos comentários, você pode colocar um tema que você queira que eu grave em uma das lives, ou aqui mesmo no comentário. Professor, gravar tal tema aí. Eu estou preparando, já estou avisando, eu estou preparando, já vou dar um spoiler para vocês aqui, o que eu estou chamando de a semana dos conteúdos épicos do direito administrativo, a semana dos conteúdos épicos do direito administrativo, em que eu vou fazer uma semana, eu vou trabalhar os 2 conteúdos que impreterivelmente, vou dar uma esmiuçada nos 2 conteúdos que impreterivelmente aparecem em concurso, quase que 100% das provas de direito administrativo cobram esses 2 conteúdos. E vou também tratar dos 2 conteúdos que, sem dúvida nenhuma, por fala de vocês mesmos, alunos, são os 2 conteúdos mais cascudos, mais cascas grossas do direito administrativo em matéria de concurso público. Então, vou fazer essa semana, vocês vão saber o anúncio aí, eu vou avisar, é a semana dos conteúdos épicos do direito administrativo, que são os 2 que inevitavelmente você vai encontrar em prova, e os outros 2 que aparecem frequentemente em provas, mas cujo estudo é puxado. E aí eu vou tentar desvendar os caminhos, os segredos desses 4 conteúdos. Vai ser uma semana realmente imperdível, já vai avisando aí para amigos, inimigos, concorrentes, porque vai ser no final deste mês de julho. Então se preparem aí que vai ser a semana dos conteúdos épicos de direito administrativo. Muito bacana para você realmente fazer um material, um resumo que vai te ajudar na hora da prova. Beleza. 21 horas e 6 minutos, já estamos 1 minuto atrasado. Se você está no Instagram, se você está no Facebook, corra lá para o canal do YouTube, porque agora chega de conversa. Vou tomar aqui um gole da minha água para preparar a minha voz. E já vamos iniciar valendo. Colocar a minha luvinha aqui para usar a minha caneta e escrever aqui para vocês. Muito bem. Iniciando a nossa live de hoje, é o episódio número 38 do Raio-X da Questão. O tema é o tema da classificação dos atos administrativos. É a segunda live que eu faço sobre esse tema. A live anterior, o episódio 37, já abordou a primeira parte e agora a gente vai para continuar abordando esse que é um dos temas mais chatos, por assim dizer, do direito administrativo, não porque seja difícil de compreender, mas porque é um volume muito grande de informações que você precisa memorizar. Por isso fiz esse esquema para esquematizar e só lembrando que este tema, a classificação dos atos administrativos, eu dividi em 3 partes. A primeira parte, que foi lá no episódio 37, eu analisei, eu fiz o raio-x de algumas questões para mostrar a vocês que realmente são temas que cobram com frequência em concursos públicos, de vários cargos lá da banca Sebrasp e outras bancas. A segunda parte eu iniciei na live passada,
a live, o episódio 37, que foi a análise de um esquema como esse que vocês estão vendo aí, a primeira parte do esquema. Olha, vou mostrar para vocês, olha. A primeira parte do esquema, olha, tá aqui, olha, a primeira parte do esquema foi analisado na live passada, que a gente viu 5 critérios classificatórios. Então, a segunda parte da abordagem desse tema, eu dividi a abordagem do tema em 2 episódios, episódio 37 e esse episódio 38. No 37, a gente viu a primeira parte, o raio-x das questões, analisei algumas questões, e vimos a segunda parte, que é a classificação em si, os critérios classificatórios. E aí nós vimos 5 critérios classificatórios ainda na live anterior, o episódio 37. E neste episódio a gente continua para abordar mais 5 critérios classificatórios dos atos administrativos. Para a gente aquecer aí, é sempre bom relembrar o seguinte, que a doutrina, os doutrinadores que escrevem e ensinam sobre o assunto, não é uniforme quanto à classificação dos atos, ou seja, nem todos os doutrinadores adotam os mesmos critérios. Os critérios que eu estou abordando aqui são os critérios mais frequentemente cobrados em provas de concurso. Fora disso aqui, vai ficar muito pouco. Beleza. Um outro aspecto a ser abordado, quais são as classificações mais relevantes para fim de concurso público? São esses critérios que eu estou abordando. 5 critérios foram abordados no episódio 37 e mais 5 critérios neste episódio. Eu falei com vocês no episódio passado e reforço agora. O que é classificar algo? Classificar é você agrupar ou separar. Mas normalmente agrupar objetos, itens, fenômenos, você agrupar com base em algum critério. Então, a depender do critério, você agrupa os atos numa categoria ou em outra, em um tipo, em outro, ou mais de um tipo ou critério. E o que é o critério classificatório? O critério classificatório é um fator diferenciador. É um fator diferenciador. Por exemplo, eu posso classificar vocês que estão me acompanhando agora na live por um critério. Qual critério? Vamos adotar o critério do sexo. Para um lado, sexo feminino, para o outro, sexo masculino. Vamos adotar um outro critério. Quem já vem estudando para concurso público, para um lado. Quem está iniciando agora, outro lado, é um outro critério diferenciador, classificador. Muito bem. A gente vai agora abordar o nosso, que é aqui o nosso 6º critério. Lembrando que no episódio anterior nós já abordamos 5 critérios classificatórios. Esse é o 6º. É o critério no tocante ao ciclo de formação. Esse critério ele é diferente do critério quanto à formação da vontade. Formação do ato. No tocante à formação da vontade, critério esse que foi analisado no episódio anterior, esse é um critério que divide os atos em 3 categorias: atos simples, atos complexos e atos compostos. No ciclo de formação, ele quer saber o seguinte, no ciclo de formação, ele quer analisar o seguinte, olha, ciclo de formação, ele quer saber se todas as etapas de elaboração do ato já foram
cumpridas. Ou seja, se o ato está pronto e acabado, concluído, ele já preencheu todos os ciclos ou etapas de sua formação. E aí, a gente tem dois tipos de atos: atos perfeitos e atos imperfeitos. Isso aqui tem a ver com o plano da existência. Do ato. Inclusive, já fiz uma live aqui exaustiva tratando dos 3 planos jurídicos dos atos administrativos: o plano da existência, o plano da validade, o plano da eficácia e suas implicações, sobretudo no tocante a questões de provas. Então, os atos perfeitos são aqueles que já concluíram todo o seu ciclo ou etapas de formação, de elaboração. É aquele ato que já está pronto e acabado. Muito cuidado, muito cuidado. Muito cuidado com o quê? Ato perfeito não significa que ele está de pleno acordo com as leis. Isso é ato válido. Ato perfeito é aquele que já concluiu, terminou todo o seu ciclo etapa de formação. Nada precisa mais ser feito no tocante à elaboração, à conclusão deste ato. Então, jamais confundir atos perfeitos com atos válidos, porque um ato pode ser perfeito, porém ser inválido. Mas a gente vai abordar isso um pouco mais à frente. E a gente tem os atos imperfeitos. Atos imperfeitos é sinônimo de atos inexistentes. Inexistentes. São aqueles que não se aperfeiçoaram por completo, não concluíram todas as etapas ou ciclos de sua formação. E, justamente por ser imperfeito, ele sequer pode produzir efeitos no mundo jurídico. Ele não está apto a existir, quanto mais produzir efeitos no ato jurídico. Se eventualmente algum efeito foi produzido, foi um efeito oriundo de um pseudo, de um imaginário ato que sequer se completou. Então, esse efeito tem que ser completamente desfeito. Bacana. O mais importante é que o ato inexistente, se eventualmente esse suposto ato que sequer existiu estiver produzindo algum efeito, você não vai declarar a anulação, não vai anular o ato. Você vai declarar a inexistência de ato e, portanto, a impossibilidade de ter produzido qualquer efeito. E aí desfaz os efeitos. Cuidado para isso. Agora a gente vai para o 7º critério classificatório, que é o critério, a classificação quanto à conformidade deste ato ao ordenamento jurídico. Em outras palavras, é perguntar se está de acordo com as leis. Classificar por esse critério é perguntar: este ato que já é perfeito, que já está pronto e acabado, concluído, ele foi ou não foi produzido em absoluta consonância, ou seja, de acordo com as leis vigentes? Se a resposta for sim, o ato perfeito está de acordo com as leis também, aí a gente tem um ato válido. É aquele ato que foi produzido de acordo com as leis. E o ato inválido é aquele que está em desacordo, ele contraria lei ou princípios. Contraria a lei ou princípios.
A Janaína está dizendo assim, ó, que eu melhorei bastante com as canetas. Eu estou me esforçando para tentar entregar o melhor, não só do ponto de vista da estética, mas do conteúdo para vocês. Estou preparado, já tem alguns conteúdos preparados, alguns esquemas que são sensacionais. Acompanhe as cenas ou os episódios das próximas temporadas. Mas estou tentando me esforçar também, pegando uma maior intimidade com a caneta. Mas obrigado aí pelo elogio, que sei que não está perfeito ainda, mas está melhorando. Bacana. Por que eu coloquei os dois critérios, o critério anterior e este critério agora, conformidade com ordenamento jurídico, próximos? Para voltar a enfatizar. Um ato perfeito não significa necessariamente que ele esteja de acordo com a lei. A perfeição de um ato não tem a ver com a sua conformidade, com sua observância às leis. A perfeição de um ato tem a ver com ter concluído todos os ciclos, todas as etapas necessárias para formar esse ato. Tranquilo? É como se estivesse fazendo uma escultura, um jarro, e todo o desenho, toda a moldura ali na argila estivesse pronta. Então esse ato é perfeito. Agora, saber se esse jarro, esse vaso produzido, essa peça na argila ali, essa escultura, está de acordo com o molde, e aí o molde seria o que está previsto em lei, aí já é outra coisa. Aí já é a validade. Tranquilo? Então aqui a gente está falando do plano da validade dos atos. Plano da validade. Muito bem? Vamos para o 8º critério de classificação. 8º critério de classificação. O critério é o critério do grau, da intensidade da agressão ao ordenamento jurídico. O que é isso? O ato praticado, ele pode agredir o ordenamento jurídico, ou seja, está em desacordo com o ordenamento jurídico num aspecto muito leve, coisa pequena. Mas no outro extremo, ele pode agredir de morte o ordenamento jurídico. É aquele ato que, além de estar em desconformidade com a lei, atenta contra direitos humanos. É um crime, é uma coisa asquerosa, atenta frontalmente contra a moral. Aí esse ato já está no nível. E aí você tem situações intermediárias. Então, tem o nível mais brando de agressão ao ordenamento jurídico e os níveis mais graves. Aquela coisa que não é só descumprir a lei, é algo asqueroso, nojento. E aí a gente tem 4 categorias de atos por esse critério. Os atos irregulares, os atos anuláveis, os atos nulos e os atos inexistentes. Eu não sei que tipo de acometimento de loucura furiosa eu estava para colocar esse B. Quem fez isso aqui não foi o estagiário, fui eu. Neste momento, possivelmente eu estava acometido de loucura furiosa e coloquei esse D. Então, elimine atos irregulares, atos anulados. Não tem esse D. Não sei o que aconteceu para eu colocar esse D aí. Gente, eu vou dar um exemplo a vocês. Posso contar uma história? Coloque no chat. Mas não é uma historinha da minha vida. É da minha vida. Aconteceu juridicamente comigo. Mas vai ajudar você a entender esses atos irregulares. Coloca aí, pode contar, não pode, quero saber, não quero, estou nem aí, vai direto, para de enrolação, mas é uma história psicodélica trense. Enquanto vocês não se manifestarem dizendo se querem ou não saber, eu não vou falar. Estou aqui aguardando. Preciso de permissão para falar. Um episódio que aconteceu comigo. Beleza. Fui autorizado, pelo menos um. O edital do concurso
para notários e registradores tabeliães do estado do Pará. O concurso a que eu me submeti e foi aprovado, sou titular, ele foi publicado no ano de 2015. Então, nosso concurso foi regido pelo edital de 2015. Beleza, o concurso levou... o concurso só terminou em 2018. Tem muita guerra na justiça, mas vamos lá. No tocante à prova de títulos, o edital dizia que valia 2 pontos. 2 pontos? Valia, se não me engano, 2 pontos. O exercício de cargo privativo para quem é bacharel em direito por pelo menos 3 anos. E o edital esclarecia que a maneira como se comprovaria isso era por certidão do órgão. Isso é edital. Edital é um ato normativo infralegal, editado pela Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Estão atendendo? Se alguém voar no exemplo, me avisa aí no chat. Beleza. Eu prestei a primeira fase do concurso, marca X, êxito, graças a Deus. Fui para a segunda fase, a fase discursiva, canetão. Nós entramos dentro da sala de aula. Eu entrei para a sala de prova às 7 da manhã, nessa segunda fase. Os portões se fecharam às 8 e eu fui sair, era 17h45. Eu vi com esses olhos, Deus testemunhou, vi 4 pessoas desmaiarem dentro da sala de aula por fome. Eu levei 2 mochilas, um com os vademecums para consulta e um de comida, inclusive comida de sal mesmo, aquelas Tupperware, né? Isso é uma malandragem. Por quê? A prova demorou demais. Te juro, todos nós saímos lá, muita gente perdeu o voo, a prova se atrasou, se arrastou lá. Então, segunda fase, êxito. Terceira fase foi para a fase oral. Na fase oral, a fase oral aconteceu 35 dias após eu ter sofrido um acidente grave, em que cheguei a ficar 6 dias na UTI, 4 deles em coma, mais de 15 dias no hospital, mas mesmo assim fazer a prova. Eu fui lascado, fui de cadeira de roda, minha esposa me levou, fudido. Quando eu voltei da prova, minha perna fraturada estava tão inchada, que nós entramos em pânico. Beleza. Êxito. Tirei 9,85 na prova oral. E aí foi para a prova de títulos. Lembra que eu te disse que o edital falava que a comprovação do exercício de cargo privativo de bacharel em direito era por certidão? Pois é, eu tinha exercido esse cargo no STJ. Eu fui ao STJ e fiz um requerimento solicitando certidão tal conforme edital, anexei o edital. O STJ expediu uma declaração. Lá no título, em vez de certidão, estava declaração. Eu refiz o pedido e disse que tinha que ser por certidão. O STJ me respondeu dizendo que uma portaria interna no STJ dizia que para atos administrativos seria declaração e para atos judiciais é que seria certidão. Mas o conteúdo é exatamente o mesmo. O conteúdo do ato é exatamente o mesmo. Ou seja, era descrevendo que eu havia entrado em tal data, saído em tal data e que o cargo era privativo concursado de bacharel em direito. Estão entendendo? Não houve outro e-mail. Eu peguei essa declaração e apresentei lá na banca do concurso do Pará. Qual não foi o resultado? Desconsideraram essa minha pontuação de títulos. Isso fez com que eu caísse da posição 94 no concurso para a posição 164, um prejuízo imenso. Tive que entrar com uma ação na justiça. Este ato, ele não tinha uma ilegalidade, ainda que você trocar o título de certidão para declaração é uma mera irregularidade aqui, ó. Uma mera irregularidade. E neste meu caso, sequer havia irregularidade, por quê? Porque o órgão expedidor deste documento tinha um regulamento interno próprio estabelecendo que atos comprobatórios, atos administrativos declaratórios, né, do tipo declaratório comprobatórios de cunho administrativo, no tocante a servidores, direitos, vantagens,
seria por meio de declaração. E os atos de conteúdo jurisdicional judicial seria por certidão. Tudo bem. Estão vendo aqui? Acabei ganhando a ação, tal, mas se o conteúdo está ok, está tudo de acordo com a lei, era para ser uma certidão e ele fez uma declaração, isso é uma mera irregularidade. Isso não gera a invalidação do ato. Isso não desconstitui o ato. Bacana? Então está aí um exemplo. Professor, que isso só cai em prova de concurso. Não, isso foi decisivo, isso decidia a minha vida lá no concurso que eu participei. E esse conhecimento teórico foi justamente o conhecimento que, à época, eu ainda era advogado, ainda tinha OAB, porque não tinha entrado como tabelião, preparei uma ação fundamentada nisso aqui e ganhei no mérito da ação. Tudo bem? Então, só para vocês sintonizarem isso aí, para isso é só coisa de concurso, não cai na vida real. Isso não. E esse conhecimento teórico me ajudou a ganhar essa ação. Então, atos irregulares. Agora, os atos anuláveis, a gente vai colocar isso mais à frente. Ato anulável é aquele que tem um vício, uma desconformidade com a lei sanável, convalidável. Que, como nós já vimos em lives anteriores, ou vai ser um vício de competência ou vai ser um vício de forma. O ato tem competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Vícios na competência e vícios na forma normalmente são vícios sanáveis, admitem convalidação. Isso faz com que o ato seja anulável, ou seja, ele tem um vício que ainda pode ser corrigido, caso não seja corrigido, obrigatoriamente tem que ser invalidado, tem que extirpar o ato do mundo jurídico. Esses são os atos anuláveis, são aqueles que contêm vícios sanáveis. E aí tem os chamados atos nulos. Atos nulos. O que são os atos nulos? São aqueles que possuem vícios insanáveis, que não admitem convalidação. Vícios insanáveis, que não admitem convalidação. Tranquilo? Beleza. Não tem problema. Eu vou abrir aqui o looping na sua cabeça, aquele negócio que vai deixar você aguçado. Num concurso da AGU, se eu não me engano, 2010, ele cobrou uma questão, literalmente, a questão tinha 1,5 linha, dizendo o seguinte, em outras palavras, que o ato nulo nunca pode ser convalidado. A regra é, ato nulo não admite convalidação, porque tem vício insanável. Mas tem uma exceção. E essa exceção, o momento oportuno para eu detalhar e explicar ela, vai ser lá na semana dos conteúdos épicos do direito administrativo. Eu não estou usando a palavra épicos para querer me perfazer. É porque o que eu estou reservando para essa semana é coisa nesse nível. É aquilo para você realmente ficar na marca do pênalti, o gol sem goleiro, e você está apto a chutar, rolar a bola para dentro. Beleza? Mas saibam isso. Teoricamente, de forma genérica, a regra é: atos nulos são aqueles que não admitem convalidação, possuem vícios insanáveis. Tem uma única exceção, uma coisa que inclusive está expresso em lei, mas isso vai ser melhor aplicado numa das 4 lives lá da nossa semana dos conteúdos épicos do direito administrativo. Coloca na sua agenda. Quando vai ser, professor? Eu vou avisar. Se vocês estão me acompanhando, vocês serão os primeiros a saber. Beleza. Próximo. Atos inexistentes. Os atos inexistentes, também chamados atos imperfeitos, são aqueles que ou não completaram o ciclo de formação, e aí eles estão como pseudo-atos, mas não são atos, ou então eles até completaram o ciclo de formação, mas o grau de afronta ao ordenamento jurídico, o asco que ele gera, o repúdio que ele gera, que ele recebe do ordenamento jurídico é tão grande que ele é considerado inexistente.
Suponhamos um ato administrativo que proíbe o ingresso de um servidor concursado deficiente visual no órgão acompanhado do seu cão-guia. Isso até me arrepia. Isso é uma afronta aos direitos humanos tão grande, que não é só dizer que esse ato é ilegal, diz o Celso Antônio Bandeira de Mello, o grande mestre do direito administrativo brasileiro. Ele diz, isso é uma afronta tão grave a um direito fundamental, um direito humano, um direito de acessibilidade dessa pessoa com deficiência, que ele não é só ilegal, ele tem que ser considerado inexistente, isso é uma afronta. Como é que pratica um ato dizendo que o servidor fulano de tal, deficiente visual reconhecido, com o seu cão-guia, inclusive o cão-guia dele está lá lançado no assentamento funcional, o servidor fulano de tal, deficiente visual, ingressa no órgão, ele fez uma declaração e colocou no assentamento funcional dele, ingressa no órgão com o cachorro Rex, o seu cão-guia. E aí depois vem um ato proibindo que o cão acesse as dependências do órgão, o cão treinado, o cão-guia, que garante a acessibilidade desse servidor. Esse ato é inexistente. Mesmo tendo completado o ciclo de formação, o repúdio que ele tem que sofrer do ordenamento jurídico por tamanha afronta a um direito fundamental é o repúdio da inexistência. Você não pode considerar que uma coisa dessa existe, é coisa de maluco um negócio desse. Então, é a terceira categoria. Postem aí para mim. Alguém já tinha estudado essa classificação? Especialmente o exemplo que eu dei. Por que eu fiz questão de dar um exemplo no primeiro, irregulares, e um exemplo no segundo? Por que eu fiz questão? Porque eu sei que vocês normalmente não estudam isso. E o exemplo ajuda você a internalizar. Eu sei que nos estudos que você anda fazendo, por melhor que seja o material teórico, vocês não vão se atentando para isso. Então eu fiz questão de dar um exemplo para fixar na primeira hipótese e um exemplo na segunda. Porque as outras duas, eu sei que vocês estudam. Atos anuláveis, atos nulos, teoria das nulidades, isso aí vocês até estudam. Fica como revisão. Mas o primeiro, que são os atos regulares, eu fiz questão de dar exemplo. E os atos inexistentes, eu fiz questão de dar o exemplo, que a doutrina traz, que inclusive é esse exemplo do deficiente visual, que foi proibido de acessar as dependências do órgão em que ele é concursado, acompanhado do seu cão-guia. Tudo bem? Beleza. Bacana. Quero que vocês comentem o seguinte, gostaram dos dois exemplos? Os dois exemplos ajudaram a esclarecer? Vamos lá. Segue o jogo. Vamos para nono. Produção dos efeitos. Produção dos efeitos. É a classificação quanto à produção dos efeitos. E aí a gente tem dois tipos, duas categorias de atos por esse critério. Os atos eficazes, que são aqueles atos que já se encontram aptos à eclosão. Usa essa palavra, eclosão. Ó. Isso cai em prova. Eclosão é o mesmo que produção de todos os seus efeitos típicos. Nada está obstando a produção de efeitos por esse ato. E nós temos os atos ineficazes. Atos ineficazes. O que são os atos ineficazes? São atos que podem ser perfeitos, tá? Plenamente elaborados, válidos em absoluta consonância com a lei, mas algumas circunstâncias ainda, não é sempre, ainda estão obstando, impedindo a sua plena produção de efeitos. E aí, aqui nós temos o chamado termo, nós temos a condição e nós temos o modo ou encargo. Modo, encargo. Tranquilo? Beleza. A gente vai analisar tudo isso com mais calma daqui a pouco. Eu só quero fazer uma pequena pausa para atender uma pergunta, porque ela é pertinente nesse momento.
A pergunta veio pelo chat, qual é a diferença desse ato inexistente aqui para o ato inexistente aqui? Esse ato inexistente aqui, o primeiro, esse aqui do ciclo de formação, ele é somente a hipótese de não ter concluído o ciclo ou elaboração do ato. É como se você tivesse preparado todo o bolo, colocou na forma, colocou a forma no forno e não ligou o forno. 2 horas depois você foi lá ver se o bolo estava pronto. Óbvio, faltou uma etapa, ligar o forno, não está pronto. Agora, essa segunda situação aqui inclui a anterior, mas sobretudo inclui as situações em que concluiu o ciclo de formação, só que o conteúdo do ato é de tal forma agressivo ao ordenamento jurídico, agride o ordenamento jurídico de forma tão asquerosa, tão repudiável, que considera-se inexistente. Não é uma questão de não completou a formação. Pode ser isso até, mas ele pode ter completado o seu ciclo de formação e o conteúdo dele ser uma afronta tão agressiva ao ordenamento jurídico, como é o exemplo lá que eu dei da proibição de acesso do cão-guia do servidor que é deficiente visual lá no órgão que ele trabalha. Isso é tão agressivo, é uma afronta tão grande a princípios fundamentais, direitos humanos e a lei, que eu considero isso, que alguns doutrinadores consideram isso como inexistente. Você não pode considerar que uma coisa dessa exista. A simples existência dessa coisa é demais repugnante ao ordenamento jurídico. Beleza. Então, na nona aqui, a produção de efeitos, nós temos os atos eficazes e os atos ineficazes. O que pode acarretar a ineficácia temporária de um ato? Pode ser um termo, uma condição e um modo. A gente vai explicar adiante. E aí a gente vai para o 10º critério. 10º critério. Quanto à retratabilidade. Quanto à retratabilidade. E no tocante à retratabilidade, a gente quer saber o seguinte: a administração praticou um ato administrativo há algum tempo. Só que agora, tempos depois, ela mesma, a administração, quer retirar esse ato do mundo jurídico. A pergunta é, pode ou não pode fazer isso? Ninguém pediu, nada disso. Ela avaliou as novas circunstâncias e ela decidiu que é melhor retirar esse ato desse mundo jurídico. Ela pode fazer? A supremacia do interesse público permite fazer isso? Depende. Alguns atos, sim. A própria administração, tempo depois, não é por questão de nulidade. O ato é válido, é perfeito, é lindo. Porém, a administração não quer mais esse ato no mundo jurídico. Se ela puder fazer isso, chama-se de ato revogável. Agora, quando ela não pode fazer isso, nem mesmo a supremacia do interesse público permite fazer isso, aí nós estamos diante dos atos irrevogáveis. Deixa eu te falar uma coisa, olha para cá. Você ir para uma prova de concurso sem ter na ponta da língua memorizado as hipóteses de atos administrativos irrevogáveis, ir para uma prova de concurso sem isso, prova de tribunais, prova de carreiras policiais, prova do CESP nem fala até. Você ir para a prova sem saber qual é o rol dos atos irrevogáveis é simplesmente correr um risco de 70% das vezes você errar uma questão ou ter que deixar uma questão em branco. Então, antes de você querer buscar, como diria a minha avó, pelo em ovo em matéria de direito administrativo, domine aquilo que você sabe que é muito frequente. Domine isso. Hoje está muito numa vibe de a pessoa querer fazer mirabolante, técnica, fórmula mágica, para você achar pelo em ovo.
Isso é importante depois que você já domina, na ponta da língua, como você dominava a tabuada. Domina aquilo que é altamente provável em prova. 70% ou mais das vezes aparece em prova. Primeiro foco seu é esse. Para quê? Para você não correr o risco de errar coisa óbvia. O que é óbvia? Aquilo que estatisticamente é muito provável aparecer em prova. Então, o estudo tem que ter uma estratégia muito simples. Na verdade, um foco muito preciso. É você eliminar ao máximo o seu risco de errar o óbvio. E o que eu estou chamando de óbvio? Aquilo que é altamente provável aparecer em concurso. E só depois disso aí você vai atrás daquilo que é pouco provável, mas que você precisa acertar também para ter um alto desempenho. Agora, nunca se vai chegar a alto desempenho não dominando aquilo que é 70% ou mais provável de aparecer na prova. É uma questão de lógica mínima. Tudo bem em relação a isso? Bacana. Ao abordar o tema classificação dos atos, na minha metodologia eu dividi em 3 partes. Parte 1 foi na live passada. Eu analisei e fiz o raio-x de algumas questões. Parte 2, nós analisamos 10 critérios classificatórios. 10. 5 no episódio anterior e 5 agora. E a nossa terceira parte metodológica que eu uso para abordar esse tema, a gente vai avançar agora. Olha aí. Classificação dos atos. Vamos partir para critério a critério. É o mão na massa, é arregaça a manga, sem medo, sem medo de ser feliz, sem critério, e vamos partir para cima. Exemplos, conceito por conceito. Lá vai. Lá vamos nós. Vou até tirar a luvinha para digitar melhor. Primeiro critério classificatório, a classificação dos atos quanto aos destinatários. Aí nós temos 2 categorias. Atos gerais, você vai colocar aí. Você vai colocar atos gerais. São aqueles destinados a disciplinar de forma geral e abstrata uma determinada circunstância. Para produzir efeitos jurídicos a todos que vierem a se enquadrar naquela situação. Eu sei que você deve estar pensando, professor, o senhor está digitando muito rápido, a gente não vai conseguir acompanhar. Faça só apontamentos. Assim que eu terminar isso aqui, inclusive vou salvando, me lembra de salvar. Assim que eu terminar, vou dar uma revisão, amanhã eu posto para vocês no canal do Telegram. Aqui o que eu trabalho na live, eu não sonego informações para vocês. Aqueles desenhos, aqueles rabiscos feios, eu salvo depois, boto no canal do Telegram. Daí a importância de você estar inscrito no canal do Telegram. Por quê? Porque todo esse material muito importante complementar, eu despejo lá para vocês. Organizo e mando lá para vocês. Beleza? Então, atos gerais são aqueles destinados a disciplinar uma situação. O que a gente precisa lembrar sobre esses tais atos discricionários? É assim, olha, no momento em que eles são praticados, o poder público que pratica esse ato não consegue definir quem são
e quantos são os destinatários desse ato. Então, eles não produzem efeitos imediatos e concretos, ou seja, não produzem efeitos imediatos em relação a pessoa ou pessoas determinadas. Não tem como saber quem são e quantos são os destinatários dos efeitos desse ato. Como assim? A administração pública baixa um ato, por exemplo, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, baixa uma resolução, é um ato geral, também chamado ato normativo, já vou escrever, e diz que, a partir desta data, é vedado o uso de tais equipamentos eletroeletrônicos, incluindo smartphones e outros, durante o pouso e a decolagem da aeronave. Então, eu não sei quem são e quantas são as pessoas que vão ter que cumprir esses atos. Eu não sei se você vai, depois desse ato, usar a aviação civil. Pode ser que nunca mais você ingresse numa aeronave. Não vai sofrer. Pode ser que você venha a ingressar semanalmente na aeronave e aí você vai ter que cumprir esses atos. O fato é que o ato, ele disciplina uma determinada circunstância. E quem quer que venha a se enquadrar naquela circunstância deverá se submeter, se sujeitar aos efeitos previstos desse ato. Então, eles também são chamados de atos administrativos normativos. São semelhantes a uma lei, exceto no tocante ao fato de que jamais poderão inovar no ordenamento jurídico. Jamais poderão inovar no ordenamento jurídico, ou seja, não podem criar obrigações e deveres para ninguém que já não esteja previamente definido em lei. Fala, professor, mas lá na resolução da ANAC que o senhor falou, diz que criou a obrigação. Não. A legislação já criava a obrigação genérica para que todos os usuários do transporte por aviação civil comercial cumprisse as medidas de segurança próprias designadas pela agência reguladora. Então já tinha essa cláusula geral obrigando a todos a seguir essas especificações. E aí, à medida que o transporte vai evoluindo, as novas tecnologias, ela vai testando nas aeronaves, faz um teste, vê o que é prejudicial, o que não é e vai estabelecendo. Bacana? Como proibir fumar a bordo e por aí vai. Então, são os atos gerais. A gente pode colocar aqui alguns exemplos. A gente tem as resoluções. A gente tem os regulamentos. A gente tem as portarias. Temos os decretos, temos as instruções normativas e outros. Agora, e os atos individuais? Atos individuais são aqueles destinados a produzir efeitos imediatos e concretos para pessoas ou pessoas determinadas. Então, são aqueles destinados a produzir efeitos jurídicos imediatos e concretos
em relação a pessoas determinadas, a pessoa ou pessoas, a pessoa ou pessoas determinadas. E aí, eu quero que você entenda o seguinte: tem chamados atos individuais singulares. Atos individuais singulares produzem efeitos imediatos e concretos em relação a uma única pessoa determinada. Querem exemplos? Exemplos. Advertência, multa, demissão, suspensão, habilitação para dirigir, passaporte, e outros. Você pode colocar o seguinte, coloca aí, são atos de efeitos personalíssimos. O que é isso? Ele só pode produzir efeitos em relação àquela pessoa individualizada que se determinou. Passaporte, ele produz efeitos só em relação a uma, é um passaporte para cada um. Assim como a demissão, a habilitação, um para cada um. Bacana? Agora, a gente até pode ter, por exemplo, a demissão coletiva. Instaurou-se um processo, veio a decisão que demitiu 2 ou 3 servidores. A gente vai ver isso mais adiante. E tem os chamados atos individuais plurimus. Atos individuais plurimus. Eles produzem efeitos jurídicos concretos e imediatos em relação a mais de uma pessoa determinada. Pode acontecer que após você ser aprovado em concurso público, pode acontecer de você ser nomeado por uma única portaria juntamente com vários outros aprovados. Um ato, uma portaria única de nomeação coletiva. No momento que é praticada essa portaria, dá para definir quem são exatamente e quantas são as pessoas que sofrem os efeitos desse ato. Então, tá aí, plurimus. A gente tem aqui, por exemplo, a gente tem nomeação coletiva, um único ato nomeando vários servidores. A gente tem, por exemplo, uma demissão coletiva de vários servidores e a gente tem, por exemplo, ato de promoção de toda uma classe de servidores. Ou um ato que concede um abono
ou um benefício para um grupo de servidores. Entram aí. Tranquilo. Resumindo, atos gerais ou normativos. No momento em que ele é praticado, não é possível definir quem são e quantos são os destinatários desse ato. Simples assim. Bacana? Já os atos individuais, no momento em que ele é praticado, dá para definir quem é ou quantos são os destinatários desse ato e ele já vai produzir efeitos imediatos e concretos. Não é preciso que essa pessoa venha se enquadrar numa circunstância. Ela já está na circunstância e, portanto, já sofrerá os efeitos deste ato. Muito bem. Agora a gente vai para o segundo critério de classificação, é quanto ao grau de liberdade da administração. Grau de liberdade que a administração tem. Atos vinculados simples são aqueles em que todos os requisitos de validade, ou seja, a competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto são expressamente determinados em lei. Não há margem para deliberar ou escolher sobre esses objetos. Quer um exemplo? Exemplo. A gente tem atos que são considerados vinculados. Demissão, alvará, licença, são todos atos considerados vinculados. E outros, tantos. Atos discricionários são aqueles em que 3 requisitos de validade são determinados em lei. Que requisitos são esses? Competência, finalidade e forma. E os outros 2 requisitos são discricionários. Porque o legislador deixou uma margem de conveniência e oportunidade em relação a eles. Quais são? Motivo e objeto. Nunca é demais destacar, mesmo que o ato seja discricionário, para ele ser considerado válido, ele tem que observar 5 elementos. A competência, a finalidade e a forma, que são determinados em lei, motivo e objeto, que são discricionários. E nos atos discricionários, é bom lembrar o seguinte, em matéria de atos discricionários, admitem mérito administrativo. Agora, nos atos vinculados, é bom lembrar que não admitem mérito administrativo, ou seja, juízo de conveniência e oportunidade. Mas aqui eles admitem o chamado mérito administrativo. Querem exemplos? Vamos colocar exemplos. A remoção de ofício, a gente tem a nomeação, é um ato discricionário, a gente tem redistribuição
a gente tem concessão de licença para tratar de interesses particulares, entre outros. Tá aí. Gisele está dizendo assim, estou com dificuldade para anotar. Eu sugeri no início, mas repito agora, não tem problema, que vocês não foquem tanto em anotar. Foquem na explicação e façam alguns apontamentos. Por quê? Porque para a gente não ficar muito lento e tal, tudo isso que eu estou escrevendo aqui, ao finalizar eu vou fazer uma pequena revisão e amanhã eu vou postar no grupo do Telegram para vocês. Inclusive documento de Word que vocês podem usar, mexer, formatar da maneira que vocês quiserem, não tem problema. Tudo bem? Então, sempre que eu uso esse formato aqui, aquilo que eu estou colocando depois, então, por quê? Porque eu acho que até para a gente consolidar o conhecimento, eu ir construindo isso com vocês, porque vocês estão ouvindo eu estou falando, vão vendo eu digitando aqui, e depois vocês vão ter esse material para revisar. Fiquem tranquilos em relação a isso. Não fiquem tanto... Por quê? Porque eu sei que a gente está tão habituado a anotar e isso tira um pouco a atenção, entendeu? Então eu uso esse formato justamente para isso, para você prestar atenção no que eu estou falando, explicando e no que eu estou anotando, você está lendo, você está ouvindo, está vendo construir o raciocínio e depois você não precisa se preocupar porque tudo isso que está anotado aqui vai colocar. Você pode fazer alguns apontamentos a mais de alguns insights que você teve? Pode. E aí depois você enxerta no material que já vai chegar para vocês em Word, belezinha. Pode ser assim? Vai ficar tranquilo. Porque eu sei que está rápido. Eu não digito tão rápido assim, mas mesmo assim fica mais rápido porque é possível copiar. Terceiro critério de classificação, quanto às prerrogativas. Terceiro critério de classificação, quanto às prerrogativas da administração. No tocante às prerrogativas. E aí nós temos 3 categorias de atos no tocante a esse critério. O primeiro deles são os atos de impérios. O que são eles? São aqueles em que a administração pública se vale da supremacia do interesse público para impor a vontade de interesse coletivo sobre os interesses e vontades dos particulares. O que a gente precisa anotar aí que às vezes aparece em prova? O que a gente precisa anotar? Decorre do jus imperi do Estado. Poder de império, de impor a vontade de interesse coletivo sobre os particulares. Bacana. Outra, seus destinatários devem se sujeitar a tais atos. Devem se submeter aos atos de império. E aí, os exemplos que a gente pode dar são todos os atos punitivos. Pode ser decorrente do poder de polícia, pode ser decorrente do poder disciplinar, todos os atos punitivos. Todos. Bacana? Demissão, suspensão, interdição de estabelecimento, multa, embargo, confisco, destruição de produtos, todos eles vão entrar aí. Atos de império. A outra categoria são os atos de gestão. Então, você vai colocar, são atos
destinados a satisfazer o interesse coletivo, interesse público, mas sem impor ou contrariar o interesse individual de algum particular que sofrerá diretamente os efeitos desse ato. O ato de gestão, ele tem um efeito, não é ele em si. O efeito que ele gera se parece com um negócio jurídico. Porque no negócio jurídico, o acordo das vontades gera um efeito de atender de lado a lado as vontades recíprocas. Mas no negócio jurídico, as vontades se conjugam, vontade do sujeito A, vontade do sujeito B, elas são conjugadas para produzir um efeito que atenda aos dois. No ato administrativo de gestão não tem conjugação de vontades. Tem a vontade unilateral do poder público buscando satisfazer a realização do interesse coletivo, mas cujo efeito acaba satisfazendo a necessidade e o interesse individual do destinatário desse ato. Vamos lá? A administração pública administra um determinado parque. Aí ela verifica que os usuários desse parque, como aqui em Brasília tem o Parque da Cidade, em São Paulo tem o Ibirapuera, verifica que os usuários, a população que usa esse parque, tem algumas demandas. Uns querem comer pipoca, outro quer tomar água de coco, um quer ir lá fazer uma massagem relaxante, outro quer ter uma bicicleta para alugar e dar umas pedaladas, porque ele não tem bicicleta própria. N situações. O que o poder público faz? Ele avalia essas demandas e ele percebe que a população demanda, exige, necessita de aumentar as opções de entretenimento, lazer, consumo e por aí vai. O que a administração faz? A administração vai começar a botar uma banquinha de água de coco? Vai chamar um servidor e botar uma banquinha de água de coco? Não. Ela abre um procedimento para que selecione alguns particulares que vão montar uns quiosques dentro do padrão, nos locais definidos pela logística da engenharia do parque, para que ali ele comercialize sua água de coco. O objetivo é atender ao interesse público das pessoas que querem ir ali, querem se hidratar, querem dar água de coco para os seus filhos, e este ato acaba atendendo também o ímpeto de lucro dentro de certos padrões do particular. Aí autoriza a banca de água de coco, autoriza o bicicletário de aluguel, autoriza, se tem um lago, autoriza uma empresa a alugar caiaques, autoriza botar quiosques de massagem e por aí vai. Então ali nós temos atos de gestão. Esses atos de gestão, você tem como exemplo o seguinte, exemplos. Exemplos desses atos de gestão. Nós temos autorização, nós temos permissão, concessão, alvará, licença, porte de arma e outros. Por último, no tocante às prerrogativas que a administração tem, nós temos o chamado atos de expediente. Vou tirar um T aqui. Atos de expediente. São aqueles sem qualquer conteúdo decisório que apenas servem para impulsionar
as rotinas internas da administração pública. Fator mais importante dessa categoria de atos: não possui conteúdo decisório, não decide nada. Apenas é um mero tramitar de papéis. Você trabalha numa determinada repartição. Ao lado da sua mesa, da sua estação de trabalho, tem uma impressora. A impressora acabou o papel. Aí você vai no armário, pega uma resma de papel, tira lá uma quantidade, alimenta a impressora. Esse é um ato de expediente. Não tem conteúdo decisório, não está decidindo direito, interesse. É um mero impulsionar do andamento das coisas. Você pega um determinado documento, coloca no arquivo, ou digital, ou no arquivo físico. Um mero impulsionar das coisas. Então, atos de expediente. Vamos colocar os exemplos. Exemplos. Nós temos o quê? Como exemplos de atos de expediente, nós temos carimbar, arquivar, protocolar, rubricar, apensar, autuar e outros. Mero impulsionamento das rotinas internas da administração pública. Prosseguindo, classificação quanto à formação da vontade. Quanto à formação da vontade. Vejam o que eu disse desde o início. Não é um tema de difícil compreensão, mas é um tema, diria, chato. Por quê? Porque são muitas informações que você precisa memorizar. Como é que se faz isso? Revisão atrás de revisão e fazendo muito exercício, para você memorizar pela repetição. Tem algumas coisas que você memoriza com mnemônico, tem algumas coisas que você tem que memorizar com repetição. Faz, refaz, até você conseguir. Quanto à formação de vontade, nós temos atos simples, complexos e compostos. Atos complexos e atos compostos, já vou colocar aqui, atos complexos e atos compostos, figurinha carimbada em concurso. Complexos e compostos, figurinha carimbada em concurso. Simples também. O que são os atos simples? São aqueles que se formam ou se aperfeiçoam pela manifestação de um único órgão ou agente público. Simples assim. A maioria esmagadora dos atos administrativos praticados no direito brasileiro são atos simples. N atos. Uma advertência, um ato de promoção, um ato de reintegração, atos simples. Agora, o que são os atos complexos? O que são os atos complexos? São aqueles que se formam ou se aperfeiçoam pela manifestação de mais de um órgão. O que você vai registrar aí? A questão da prova não pode dar a ideia de vontade ou manifestação principal e de outra instrumental, também chamada secundária. Bateu o olho na questão de prova e literalmente está dizendo que um determinado ato resultou da manifestação de mais de um órgão, ponto.
e não tem essa ideia de principal e instrumental, de condição para o outro, fecha os olhos e marca atos complexos, me convida para o churrasco de posse. 70% das vezes que se aparece em prova de qualquer banca, aparece só no conceito. E o conceito é um único ato que resultou da manifestação de mais de um órgão. E não evidencia que existe uma manifestação principal e outra instrumental. Ponto. Fecha os olhos, marca complexo. Beleza? Quando cai exemplos, você vai encontrar em prova apenas 2 exemplos dessa situação. Normalmente, 2 exemplos. O exemplo mais comum em prova: ato de aposentadoria ou nomeação, investidura, para cargo, emprego ou função pública, salvo cargo em comissão. Isso aqui é o que está no artigo 71, inciso 3º da CF/88. Por quê? Porque todas as vezes, isso aqui, nomeação e investidura, ele fala assim, ó, admissão de pessoal. Todas as vezes que se tem admissão de pessoal, ou aposentadoria, ou reforma ou pensão, essa manifestação inicial do órgão ou entidade deverá ser encaminhada ao Tribunal de Contas respectivo para fins de homologação e registro. 2 órgãos, órgão ou entidade de origem, mais Tribunal de Contas. Esse é exemplo de ato complexo mais frequente em prova. Beleza? O outro exemplo é ato do presidente da República que se completa pela manifestação ou aprovação de ministro de Estado. Está aí o exemplo. Deixa eu te dar uma dica aqui. Esse exemplo, apesar de ser apresentado pela doutrina, de vez em quando aparecer em prova, esse segundo exemplo, ele é mais apropriado para o regime parlamentarista. Por quê? Porque no regime parlamentarista, a chefia de Estado e a chefia de governo estão nas mãos de autoridades distintas. E aí suponhamos que dentro dos limites constitucionais, num parlamentarismo, ou o monarca ou o presidente toma uma decisão de fazer uma visita a um outro chefe de Estado, a um outro país. Quando ele toma essa decisão, este ato dele tem que ser levado ao primeiro-ministro para que o primeiro-ministro dê cumpra-se, um referendo nesse ato, porque é o primeiro-ministro que tem a competência para dar a ordem de execução orçamentária disso aí. Então, essa viagem do chefe de Estado vai ter gastos. E quem autoriza os pagamentos cumpre ordens do primeiro-ministro. Então, você vai ter a manifestação dele, vamos fazer essa viagem, essa visita a um outro Estado estrangeiro, vai ao primeiro-ministro, o primeiro-ministro referenda isso, dá o ok. Se tiver tudo de acordo com a Constituição, o primeiro-ministro não pode se negar, e aí as unidades orçamentárias efetuam os pagamentos necessários para que essa viagem do chefe de Estado aconteça. Então, esse outro exemplo aí, ele foi importado para o direito brasileiro, mas não fizeram esse detalhamento, mas aparece em prova. Aqui no Brasil é pouco comum, um ato que o presidente tem de praticar
e um ministro que é subordinado a ele completamente tem de referendar. Não tem muito esse sentido no direito brasileiro, mas pode aparecer em prova. E aí a gente tem os chamados atos compostos. São aqueles que se formam ou se aperfeiçoam pela manifestação de mais de um órgão, sendo uma principal e a outra instrumental ou secundária. Se você bater o olho na questão de prova e ele fala que um único ato resultou da manifestação de mais de um órgão, sendo uma vontade principal, a outra instrumental. Deu essa ideia de principal e instrumental, como nós até chegamos a ver nas questões no episódio anterior, fecha os olhos e marca composto. E os exemplos que vão aparecer aqui são dois possíveis também. Professor, e os outros? Os outros não aparecem em prova, são dois. Primeiro exemplo, ato de nomeação que exige indicação pelo presidente da República com aprovação pelo Senado. É um exemplo. E o outro exemplo é o que está no artigo 26 da Lei 8666/93. O que é isso? Ato de dispensa ou inexigibilidade de licitação que exige manifestação da autoridade competente para realizar a contratação, mais a homologação, a ratificação da autoridade superior a ela. Normalmente você tem o departamento ou setor de compras, responsável por licitar e contratar, detectando uma situação de dispensa ou inexigibilidade, ela manifesta nesse sentido e encaminha para uma autoridade superior, normalmente a autoridade máxima do órgão, para ratificar e concordar com essa dispensa. Tranquilo em relação a isso aí. Eu não posso deixar passar o seguinte, atenção, para quê? Se a questão de prova expressamente mencionar que um dos órgãos que se manifestou para formar o ato é hierarquicamente subordinado ao outro, feche seus olhos e marque composto. Marque ato composto. Bateu o olho na questão, ela literalmente fala que o ato resultou da manifestação de mais de um órgão e que existe hierarquia, subordinação entre esses órgãos, fecha os olhos e marca composto. Professor, mas eu não entendi. Gente, na doutrina isso é uma confusão, uma bagunça. Eu desenvolvi essa sistemática, que eu uso para acertar 99% das questões sobre esse assunto. Eu não pergunto por quê, não quero saber. Eu só sigo essa lógica
Absorvo esses 4 exemplos e vou para a prova e sou feliz. Simples assim. Simples assim. 5. Quanto à natureza das situações jurídicas envolvidas. Ato, regra. Ato, regra. Esse ato, regra, ou atos, regras, são aqueles que estabelecem procedimentos a serem observados pela administração ou mesmo por particulares. Atos, regras. Um edital é assim. Publica o seu edital, é dessa maneira. O regulamento de um concurso de redações estabelecido por uma escola. O regulamento de uma gincana ou uma competição qualquer. Então, esses são atos, regras. Por exemplo, o regulamento interno para o concurso de promoção, conforme a pontuação, carreira policial tem isso, que é a Polícia Federal. Então, a gente tem atos, regras. Atos subjetivos são aqueles de efeitos concretos que geram direitos subjetivos para os destinatários particulares. Quando a administração pública, por exemplo, pratica um ato de autorização de uso de uma área pública, isso gera um direito subjetivo de exigir determinadas coisas da administração e até em relação a particulares. Quando a administração pratica um ato de nomeação, isso gera o efeito concreto que é o seu direito subjetivo à posse. Então, esses atos subjetivos, atos relativos a indivíduos identificados que geram certas possibilidades ou direitos a serem exigidos por esses particulares. Então, são os atos subjetivos. Bacana? E ato-condição são aqueles necessários para que o particular ingresse em uma determinada situação jurídica administrativa e passe a se submeter à disciplina interna da administração ou a gozar de determinados benefícios. Por exemplo, o ato de matrícula de um aluno aprovado no vestibular numa instituição de ensino superior federal, por exemplo, ou estadual, este único ato é um ato-condição para que ele passe a se submeter à disciplina interna dessa instituição e também para que ele passe a gozar de algumas prerrogativas, como ter direito a acessar os créditos a ser matriculado nas disciplinas, com preferência na disciplina do seu curso. Então, as disciplinas programadas para aquele curso superior em que ele está aprovado no edital, ao fazer a matrícula, ele passa a ter acesso a essa prerrogativa. Então, o ato-condição para ele acessar esses direitos e essas regras é chamado ato-condição. Tudo bem em relação a isso? Muito bom. E aí,
nós fechamos aqui os 5 primeiros critérios de classificação. Fechamos os 5 primeiros critérios de classificação dos atos administrativos. Muito bem. Eu venho dizendo a vocês que esse é um dos temas cascudos, né? Desafiadores no direito administrativo, por quê? Não pela sua complexidade, mas pela sua extensão e pela quantidade de informações. É tanto que nós já estamos na segunda live abordando o tema. Para não ficar muito longa essa live, muito cansativa, na próxima live a gente vai continuar aqui esclarecendo e a gente vai fechar essa próxima live, que é amanhã, vai fechar com mais a resolução de uma bateria de questões para tentar fixar esses conteúdos. Então a gente vai encerrar por hoje. Amanhã a gente volta para trabalhar esses outros 5 critérios de classificação que faltam e eu vou trazer mais algumas questões selecionadas para a gente enfrentar esse tema, que, volto a dizer, não é um tema de difícil compreensão, é um tema extenso e que envolve muita memorização dessa dogmática, dessa doutrina aí, e isso infelizmente aparece em prova, a gente tem que dominar. Bacana? Volto a dizer, se você não é inscrito no canal, se inscrevam, dá essa moral aí para nós, aciona lá o sininho para você ser notificado sempre que for ocorrer uma nova live, beleza? Recomendem esses nossos vídeos para amigos, inimigos, concorrentes, cachorrada toda. Lembrando que estamos na 9ª temporada, primeiro vídeo da 9ª temporada é esse, nós temos vídeo hoje, já foi, amanhã, depois e quinta, são 4 vídeos. Os vídeos da semana, que são 4, eles ficam no ar no canal para você ver, rever, assistir até domingo à meia-noite. E aí eu os tiro do ar. Bacana? Tudo bem. Muito obrigado pela participação de todos. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aí. Não se assustem com o tema. Eu já avisei desde o primeiro episódio, esse é um tema árduo que você precisa rever. Inclusive, vou me comprometer a fazer o seguinte. O episódio anterior eu já tinha tirado do ar. Eu vou voltar ao episódio anterior, que é o 37, para o ar, e vou colocar um link dentro deste vídeo aqui para que você possa acessar esse episódio anterior e rever se for necessário. Bacana? Eu sei que é um tema difícil, então vou dar essa moral para vocês. O episódio anterior, que era a primeira parte desse tema, eu vou voltá-lo ao ar, vou conectar esse aqui para que você possa ter mais uma oportunidade de rever e revisar esse assunto. Nunca é demais. Muito obrigado, até o nosso próximo episódio, que é amanhã. Bons estudos, bons sonos para vocês. Se dediquem sempre ao direito administrativo, porque ele é muito frequente em todas as provas de concurso público. Um abraço, tchau, tchau.